Vou ouvir e vou mostrar. Ministério Público e comandantes do Corpo de Bombeiros tiveram uma reunião aqui no Ministério Público. A pauta do momento: como estaria as casas de shows aqui da cidade de Rio Verde, irregulares ou regulares? E o promotor de justiça, Dr. Márcio Toledo, foi incisivo ao dizer que todas que estão irregulares precisam ser interditadas o mais rápido possível. Doutor Márcio, o que vocês definiram aqui nessa reunião em relação a o que está em pauta no Brasil hoje, que é a segurança em boates ou em outros locais de eventos na cidade? O que foi definido aqui entre o senhor, a promotoria e também o Corpo de Bombeiros? Olha, o que ficou definido é que o Corpo de Bombeiros e o município de Rio Verde tem que agir imediatamente para impedir que casas de shows, estabelecimentos que recebem público funcionem de modo irregular. Esses estabelecimentos devem ser impedidos de atender esse público e devem voltar a funcionar tão somente quando tiverem condições de segurança a esses usuários. E o que o senhor tem de levantamento em relação a isso? Tem muitas casas irregulares em Rio Verde? Olha, a informação prestada pelo próprio Corpo de Bombeiros é que de 10 casas identificadas em Rio Verde, 5 estão em situação irregular. Eu ainda não tenho uma relação dessas casas, mas o Corpo de Bombeiros possui essa relação e seguramente já está tomando providências no sentido de fazer cumprir a lei. A exigência do Ministério Público é de que tanto o Corpo de Bombeiros quanto o município, repito, ajam imediatamente para impedir que essas casas irregulares continuem funcionando. Se ainda, mesmo assim, houver alguma falha, quem que vai ficar sendo responsabilizado por isso? Olha, eventual falha sempre daquele que a pratica. Portanto, se o empresário abre um estabelecimento sem oferecer condições de segurança aos seus usuários, ele é o primeiro responsável por essa eventual fatalidade. É evidente que, no caso presente, diante do conhecimento de que várias casas, vários estabelecimentos estão em situação irregular, também há responsabilidade da autoridade pública responsável pela fiscalização. A autoridade precisa agir de forma imediata para impedir que essas casas de eventos funcionem de modo irregular. Depois da tragédia acontecida em Santa Maria do Sul, a preocupação foi geral em todo o país. E o promotor de justiça da cidade de Rio Verde pediu uma reunião imediatamente com o Corpo de Bombeiros e também com representantes do município de Rio Verde. Na reunião foram debatidas todas as situações de interdições, de notificações em relação às casas que estiverem em situação irregular. Na reunião, vários debates, várias colocações, mas o que predominou foi a insistência do promotor de justiça, Dr. Márcio Toledo, em dizer que não aceitaria que uma casa irregular estivesse em situação irregular em Rio Verde. E que, primeiro, a preocupação é com a segurança da população rioverdense. A Prefeitura Municipal de Rio Verde, por meio da Secretaria de Ação Urbana do município, irá fiscalizar todas as casas de shows e não permitirá que essas casas venham a funcionar sem o alvará de licença. Osmar, qual vai ser as providências de vocês em relação a essa reunião de hoje, algumas casas irregulares, como será a postura do município de Rio Verde? De início nós iremos trabalhar junto com o Corpo de Bombeiro e a postura é o seguinte: o promotor nos disse ali, fechar, lacrar e seguir a lei à risca, não tem como ser diferente. É o risco da população que está ocorrendo aí, o pessoal que frequenta essas boates, bares e festas noturnas, então a gente não tem como sair fora desse sentido aí. Você já tem em mãos as casas de shows que possivelmente estão irregulares? A gente não podemos falar agora, mas a gente vai trabalhar, possivelmente vai passar por vocês aí. Foi constatado durante a reunião que existem 10 casas de shows aqui na cidade de Rio Verde. Dentre elas, 5 estão em situação irregular. Júnior Pimenta,
para o jornal Cidade em Foco.